Shalom, shalom, bom dia, bom dia, bom dia, mulheres de Deus, bom dia, mulheres sábias e posicionadas, sejam todas muito bem-vindas, louvado seja Deus, mais um dia, mais uma live, nós estamos aqui bendizendo e adorando o nome do Senhor nosso Deus, que o Espírito Santo esteja a nos renovar as forças, a nos capacitar, nós que somos adoradoras do Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez para que nós venhamos levantar a nossa adoração, aleluia. Hoje estamos aqui há 146 dias de live, glória a Deus, Deus é fiel, ninguém poderá calar a voz de um coração adorador, aleluia, glória a Jesus. Pai, nós entramos em Tua presença nesta hora, Senhor, através desta live. Nós queremos, Pai, já Te adorar, bendizer o Teu santo nome e consagrar a Ti, Senhor, estes momentos, esses minutos em que nós passaremos aqui, Senhor. Eu consagro a Ti, Senhor, essa live de número 146. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me ajudado, o Senhor tem me renovado as forças, o Senhor tem levantado mulheres para estarem comigo, Senhor. Porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que sonda os nossos corações, o Deus que conhece as nossas intenções. Ó Deus, eu quero Te louvar, Pai, porque os Teus olhos, como chama de fogo, contempla, Senhor, os nossos corações. Eu oro para que assim, Pai, o Teu olhar, Senhor, venha trazer sobre nós a clareza necessária, para que nós venhamos, Pai, nos libertar, Senhor, de toda a mentira, de toda a incredulidade, de toda a dureza de coração, e que nós venhamos ativar, Pai, o espírito do adorador, Senhor. Que o Teu nome seja louvado nesse dia, Senhor. Nós queremos Te adorar. Adoramos a Ti, Senhor, com a nossa oração. Adoramos a Ti com o nosso tempo, com a nossa entrega. Adoramos a Ti com esta oração. Adoramos a Ti com as nossas vestes. Adoramos a Ti, meu Senhor amado, com o nosso posicionamento. Adoramos a Ti, Senhor, com a nossa família. Ó Deus, adoramos a Ti, Senhor, com a nossa libertação. Adoramos a Ti em tudo, Senhor. Entregamos a Ti, Pai, as nossas vidas como oferta, Pai, perante o Teu altar, para adorar e bendizer o Teu santo nome. Purifica-nos com Teu fogo, Espírito Santo. Santifica o nosso coração, lava a nossa alma, tira toda a sujeira, tira toda a impureza, arranca, Senhor, todo o pecado oculto, Senhor, toda necessidade de aprovação humana, Senhor, toda a crença contrária à Tua vontade, Pai. Vem arrancar, Senhor, vem purificar, Senhor, o nosso ser, Pai. Nos liberta, Senhor, do nosso próprio achismo, Senhor. Nos liberta, Pai, do humanismo. Nos liberta, Senhor. Nos liberta de todo o sistema da Grécia, Senhor. Do sistema, Pai amado, em que o Senhor não está, nós não queremos estar, Senhor. Nós queremos estar, Pai amado, vivendo, Senhor, a cultura do Teu reino, Senhor. A cultura do Teu tempo, que é bom, que é perfeito, Pai amado, que é agradável, porque está alinhado com a Tua vontade, Senhor. Eu oro consagrando cada mulher, Senhor, que está entrando, cada mulher, Senhor, que vai chegar, cada mulher que está vendo a gravação agora, eu oro por ela, Pai, pela sua família, pelo seu casamento, pela sua história. Que o Senhor levante, Pai amado, nela, Senhor, o espírito de adorador, que o Senhor ative ela, Pai amado, em todo o tempo, para que ela viva, Pai, em adoração ao Senhor, com tudo que ela é, Senhor, para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor. Vem sobre nós com a Tua unção, Senhor. Vem sobre nós com a Tua presença, com o Teu poder. E fala conosco nesse dia, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de todas as prisões da nossa alma, Senhor. Arranca a nossa alma da prisão e traz libertação hoje, Pai, através desta live, em nome de Jesus. Que os nossos dons, Senhor, naturais sejam usados para o louvor da Tua glória, para adorar o Teu santo nome acima de todas as coisas, meu Senhor. Nós aqui estamos por isso e para isso, Senhor. Queremos ativar, Pai, a nossa adoração das cortes celestiais e declarar que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. E nós queremos destronar agora todo o senhorio contrário, em nome do Senhor Jesus. Alinha-nos, ó Deus, à Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. E que a Tua voz, Senhor, esteja ativada nos nossos ouvidos. Ó Deus eterno, que assim, Pai, nós venhamos levantar a nossa voz como adoradores, meu Senhor. Movidos e promovidos, instruídos, direcionados pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe a nossa adoração, recebe a nossa entrega, Pai. Recebe cada sacrifício em nome do Senhor Jesus. Para a glória do Teu nome,
Nada pode impedir a voz de um adorador. Nada nem ninguém pode te impedir, mulher de Deus, mulheres sábias, mulheres posicionadas, mulheres que vivem no altar do Senhor. Deus abençoe tremendamente a vida de vocês. Shalom, shalom. Sejam todas muito bem-vindas. Glória a Deus pela vida da Fátima Lemes, mulher de Deus, mulher sábia e posicionada, que tem estado aqui presente todos os dias nessas lives. Que o Senhor te recompense, te cubra de graça, de poder e de misericórdia. Também tenho aqui minha mames, Pedrita. Deus te abençoe, minha mames. A bênção, em nome de Jesus, seja bem-vinda. Joseni também, mulher de Deus. Deus abençoe tremendamente a vida de vocês. Sejam todas bem-vindas. Você que está chegando, você que está entrando, você que está vendo a gravação dessa live. Em nome de Jesus, a oração feita aqui é para que o Espírito Santo ministre ao meu e ao seu coração de forma abundante e superabundante. Hoje vamos falar sobre dons naturais. Vamos falar sobre desenvolvendo dons naturais com propósitos. Olha, os seus dons naturais não estão em você por acaso. Tem propósito. Glória a Deus. O texto base de hoje está lá em 1 Pedro, capítulo 4 e o versículo 10, que diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Olha só que bênção, que versículo poderoso esse aqui, hein? Aqui está falando sobre exercer o dom que o Senhor deu pelo seu temperamento, pela sua história. Deus, ele te deu dons naturais e ele também te deu dons espirituais. Hoje nós vamos falar sobre dons naturais. Já trouxemos aqui uma live sobre dons espirituais e hoje vamos aprofundar no propósito de Deus para os seus dons naturais. E o chamado aqui é que você use esses dons que você recebeu para servir aos outros. E aí você precisa administrá-los fielmente. A graça de Deus, você precisa administrar esses dons de acordo com a graça de Deus. E quem é a graça de Deus revelada? Cristo Jesus. Ele é o maior exemplo para mim e para você. Glória a Deus. Então vamos administrar fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, ou seja, em seus múltiplos dons, em seus diversos dons. Deus multiplicou em nós esses dons com sabedoria. O dom que você tem é para ser multiplicado, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Seja bem-vinda, Viviane Fonseca. Glória a Deus, aleluia. Alegria ter vocês aqui em mais uma live, em mais um dia poderoso. Hoje eu creio que o céu, ele tem algo especial para nós. Nós já estamos aqui vivendo debaixo do favor do dia dos céus abertos para nós. Glória a Jesus. E o Espírito Santo, ele quer te lembrar algo poderoso. Você tem um dom, ou seja, você tem vários dons, e esses dons que estão em você não vieram aí por acaso, não caiu de paraquedas em cima de você. O Senhor, ele te deu esses dons para um propósito. E hoje o Senhor, ele quer aqui despertar dons naturais adormecidos. Ele quer revelar dons ocultos e ele quer também curar bloqueios emocionais, bloqueios espirituais que têm impedido você de servir com liberdade através dos seus dons e a unção que já foi liberada sobre a sua vida. Então eu quero que você tenha isso muito claro na sua mente, que você tem um dom e esse dom, ele vem de Deus. E no versículo que nós lemos aqui do capítulo de 1 Pedro, o capítulo 4, versículo 10, fala que cada um deve exercer o dom que recebeu para servir. E nós estamos aqui há 26 dias ministrando sobre serviço. Estamos aqui no nosso detox espiritual, fazendo uma faxina espiritual, emocional e física na área de serviço. Eu já quero convocar você, porque eu tenho trazido lives aqui para fazer essa faxina, para que você seja curada, transformada, limpa, completamente restaurada na sua área profissional, ministerial, no seu ato de servir. E eu quero convocar você a ser intencional e a fazer essa faxina física lá na área de serviço, analisando e refletindo como que está sendo o seu serviço para o reino de Deus. E a convocação aqui é que nós venhamos exercer esse dom que nós recebemos para servir.
Isso significa dizer o quê? Que cada um de nós recebemos um dom e ninguém ficou de fora. Se você está em Cristo, você foi agraciada com dons. E esses dons não são apenas espirituais, são também dons naturais e práticos. Foram dons dados por Deus para manifestar o reino aqui na terra. E o que é manifestar o reino aqui na terra é você exatamente trazer essa autoridade sobre os seus dons, usando-os para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. E hoje eu já quero que você declare pela fé que seus dons não são insignificantes. Eles são chaves para manifestar o reino de Deus. Para que a autoridade de Deus esteja sobre a sua vida, você precisa ativar os seus dons espirituais e os seus dons naturais também, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus pela vida de vocês, mulheres de Deus que estão entrando aqui, ó. Duda, Flávia, Helena, Deus abençoe. Glória a Jesus. O Espírito Santo quer nos lembrar que temos dons, isso mesmo. Curar bloqueios emocionais, exatamente. Glória a Deus. Terminei o livro, todos com muitos ensinamentos. Quero ler e pôr em prática. Glória a Deus. Exatamente, a sabedoria vem de pôr em prática aquilo que está sendo lido. Esse livro que nós lemos é um livro realmente poderoso. O livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Meu Deus, nós estamos aqui forçando você a se posicionar. Eu costumo dizer que eu estou cercando você de todas as formas para que você não dê desculpas. Eu não me posiciono por causa disso, daquilo outro. Eu não tenho tempo de ler. Eu não isso e aquilo outro. Pare de desculpa. Todas essas objeções que estão sendo usadas, que você talvez esteja até alimentando, elas estão sendo destruídas em nome de Jesus. E essas ações que eu estou solicitando que vocês façam é exatamente para você romper com bloqueios. Agora, se você não se posicionar e não fizer, porque aqui agora já entra no processo da obediência. Você está debaixo de uma autoridade espiritual. Então não é sobre mim, é sobre a autoridade do reino de Deus, é sobre o reino de Deus que está sobre a sua vida, e esse reino ele precisa ser ativado. Jesus veio para revelar o reino, e o reino de Deus está sendo revelado aqui nessas lives, nesse detox espiritual. Se você não se posicionar, você vai ficar para trás. E aí você não vai ter o que dizer de desculpa para o Senhor. Mas hoje o Senhor está aqui confrontando você todo dia, na verdade, né? Com sua palavra. Ele confronta e traz exemplos aqui para que você se posicione e siga, em nome de Jesus, esses exemplos. Eu vou trazer aqui alguns exemplos de mulheres na Bíblia que usaram seus dons. Eu não posso deixar de falar de Débora, porque Débora aqui é uma mulher pela qual eu me inspiro. Eu me recordo que há um tempo atrás, no ano passado, se não me engano, não me recordo bem o período, mas o Senhor me deu uma visão em que Ele falava para mim claramente: a unção de Débora está sobre você. Glória a Deus. E qual é a unção de Débora? Qual é o dom de Débora? É o dom de liderar, é o dom de julgar com sabedoria. Falamos rapidamente sobre Débora ontem, mas hoje voltamos a falar um pouco mais sobre ela. A história dela está lá em Juízes, o capítulo 4, que vai falar mais enfaticamente sobre esse dom e sobre essa sabedoria e o seu julgamento. Débora, mesmo em um tempo onde a mulher era silenciada, ela julgava Israel, ela dava direção ao exército, uma mulher juíza naquele tempo. Hoje, nós temos várias juízas. Temos a mulher posicionada em diversos setores profissionais. E ainda assim, existe muitas vezes a barreira, o empecilho, o preconceito, por assim dizer, por parte de homens e até também de mulheres, sobre posicionamento feminino, principalmente nesses aspectos de justiça, como se a mulher ela não fosse capaz. Mas o Senhor dá o seu dom a quem Ele quer. E Débora, ela foi uma mulher que foi usada por Deus para julgar, para ser uma juíza de toda uma nação. Então, o dom de Débora era o quê? Discernir, liderar, profetizar e encorajar. E é esta unção que está sobre a minha vida. Glória a Deus. Então, aqui você vai aplicar esse dom como? O dom de aconselhar, de organizar, ouvir e liderar. Então, esse dom que você já tem,
se você entende que essa unção está sobre você, você vai precisar usar o seu dom de aconselhamento, de organização, de escuta. Então, tudo isso você vai usar para liderar, dizendo sim em obediência ao Senhor. E aqui eu preciso que você estude, que você se conheça. Você precisa conhecer quais os seus dons. Você precisa conhecer qual o seu temperamento. Você precisa conhecer qual o seu perfil de comportamento. Qual o seu padrão mental? Para quê? Para que você saiba lidar com você mesma. Para que você favoreça, para que você exercite esse dom que Deus te deu com sabedoria. Para que você não use de desculpa. Ah, Deus vai me revelar. Deus, ele revela através do conhecimento. Todo conhecimento que você buscar precisa estar atrelado à palavra de Deus. Deus, ele deixou a ciência para nos instruir, para nos direcionar. A ciência, ela vai trazer o conhecimento. A revelação vem do Espírito Santo. Então a ciência vai trazer o conhecimento de qual é o seu temperamento, de como que é o perfil de quem tem esse temperamento, de quem tem esse comportamento. Você vai fazer uma leitura de você mesma pelos seus comportamentos. E aí você vai conseguir, pela revelação do Espírito Santo, detectar quais são os comportamentos que estão em desacordo com a palavra de Deus. E você vai conseguir ajustar de acordo com as promessas descritas na palavra, as instruções, as correções, os confrontos. Você vai conseguir ajustar o seu comportamento na palavra de Deus, e isso aí apenas o Espírito Santo é capaz de fazer. Você pode ter conhecimento de nível Harvard, sabe? Faculdades, universidades de Harvard, é aquele lugar que é tipo um doutorado. Nessas universidades são aí o ápice, né? Mas o Senhor, ele vai trazer a revelação, é o Espírito Santo. O conhecimento sem a revelação do Espírito Santo é vazio. Por isso que nós vemos aí muitas pessoas no mundo que têm muito sucesso na vida, mas o sucesso delas está pautado em resultados temporários, resultados que não permanecem. Frutos, eles são diferentes. Então, Débora está aqui nos ensinando. Ela tinha sobre ela o dom de aconselhamento, o dom de organização, o dom da escuta. E para isso você precisa descobrir, além do perfil comportamental, além do seu temperamento, você precisa descobrir a qual tribo de Israel você pertence, porque você é Israel de Deus, você é nação eleita e você faz parte de uma tribo. Deus, ele separou o seu povo por tribos. Para que Deus separou o povo por tribos? Para exatamente explorar os dons específicos que ele deu a cada um. E a revelação aqui para nós é essa. Sendo nós filhas de Deus, nós temos dons que o Senhor nos deu. Em cada mês tem uma tribo que está relacionada para nos dar direção, gente. Quem copiou essa coisa aí de signo, de não sei o que, foi o mundo. Foi o inimigo que deturpou a informação, o conhecimento e a revelação que tem na palavra de Deus. E a Bíblia diz que nós perecemos por falta de conhecimento. Então você vai ver que Israel, ele foi separado por tribos. Para quê? Para que houvesse o posicionamento de pessoas adequadas em cada necessidade de guerra. Então, a tribo de Simeão, por exemplo, que é a tribo pela qual eu faço parte, qual é a unção que está liberada? Qual é o dom que quem faz parte da tribo de Simeão tem? Um desses dons é o dom da escuta, é a sensibilidade de ouvir a Deus. Então, pela escuta, a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. O que eu escuto gera em mim fé, e o que é gerado em mim sai pela minha boca, porque a Bíblia diz que a minha boca fala do que o meu coração está cheio. Então, com isso, eu propago aquilo que eu ouvi, aquilo que foi gerado fé através da minha escuta, e eu vou com isso atuar com o meu dom, ativando pessoas. Então, a escuta, ela vem junta com aconselhamento.
A organização também é extremamente necessária, porque para eu fazer essa live aqui, para eu ministrar aquilo que eu ouvi de Deus, eu preciso organizar, eu preciso ter uma organização na minha vida. E se tem algo que eu sou, na essência mesmo, pelo meu caráter espiritual, pelo meu temperamento natural, pelo meu perfil, é a organização. Então, é uma das minhas qualidades, organização. E por toda a minha vida, eu fui perseguida, afrontada, confrontada, para eu perder esse nível de organização. E entrou no lugar da organização o perfeccionismo. O perfeccionismo não é um dom. O perfeccionismo é uma das estratégias, uma das formas que o inimigo utiliza para tirar você do foco da organização. Então eu sou daquele tipo de pessoa que o meu perfil é assim. Se eu não tiver uma organização na minha mente e algo materializado, algo físico, para que eu possa me assegurar naquilo, porque o meu nível de estabilidade, pelo meu perfil, ele é altíssimo. Então a gente precisa buscar o equilíbrio, por isso que nós precisamos da revelação do Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo ele precisa estar atuando em nós e através de nós. Porque se eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, os meus frutos vão revelar quem é que habita em mim. Então, o domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo que precisa ser claro em nossas atitudes. Então, para que eu não perca esse domínio próprio, eu preciso de uma organização. Isso aqui é um padrão para todos? Não. É um padrão no sentido de dizer que todos precisam se organizar buscando as suas estratégias, as suas ferramentas. Então, se eu tenho aqui uns dons específicos, um chamado que eu entendo, eu já ouvi de Deus qual é a minha direção, a direção pela qual eu devo seguir, qual é o meu chamado, aconselhamento, organização, escuta ativa, liderança. Aí eu já busquei, já tenho conhecimento do meu perfil temperamental, qual é o meu perfil temperamental, de acordo com a ciência, de acordo com o conhecimento que Deus deu, a sabedoria para o homem aplicar, para o homem nos trazer esse entendimento, e a palavra de Deus respalda isso. Não vai estar com todas as formas claras, mas tudo aquilo que a ciência revela hoje já está escrito na palavra. Deus usa a ciência para que venha revelar aquilo que nós não conseguimos revelar, não conseguimos conhecer, porque a revelação vem do Espírito Santo, a revelação não vem da ciência, a ciência traz o conhecimento, Deus usa a ciência para trazer o conhecimento e Ele usa a palavra para trazer a revelação. Então, se a ciência traz um conhecimento que a revelação da palavra de Deus não está clara para nós, o Espírito Santo não nos trouxe revelação, fique um pouco duvidosa desse conhecimento, porque esse conhecimento pode ser um conhecimento deturpado, assim como existem vários. Mas se existe um conhecimento deturpado, é porque existe o conhecimento verdadeiro. Não se tem como deturpar algo sem que antes ele tenha sido genuíno. Nós só podemos manchar aquilo que era alvo. Então a ciência ela só vai conseguir manchar aquilo que de fato é alvo, aquilo que de fato existe e já existe na palavra de Deus. A nossa pauta precisa ser a palavra de Deus. Então quando eu busco e eu sei hoje o meu perfil temperamental, fleumática, qual é o perfil do fleumático? Então eu vou fazendo todas as associações dentro do meu padrão de perfil comportamental. Eu sei que eu sou uma pessoa que precisa de estabilidade, eu sou uma pessoa estável, eu conheço os meus perfis, eu conheço os meus padrões de comportamento, eu estudo pessoas, eu consigo olhar para as pessoas e detectar ações ali que estão indicando que temperamento ela tem. Por quê? Porque eu decidi investir em aconselhar, eu decidi investir no meu dom de ouvir, o dom que o Senhor me deu. Então muitos ataques vêm contra este dom. Para quê? Para que eu venha fugir do propósito de Deus. E aí vão vir ataques de coisas errôneas, coisas contaminadas que vêm para eu ouvir. Vem a desorganização, o caos externo, o caos familiar, para provocar uma desordem interna. E uma vez que nós estamos desorganizadas internamente, nós não conseguimos ser organizadas exteriormente.
Todas as minhas desorganizações externas eram resultados de uma desorganização interna. As minhas desorganizações externas eram as causas, o fruto, o resultado da minha desorganização interior, da desorganização da minha alma, da minha essência. Eu estava perdida, sem saber quem eu era. E por causa disso, a desorganização. Toda a bagunça externa é resultado, é fruto de uma bagunça interna. Nós estamos, inclusive, junto com Maria Eduarda, né? Ela está fazendo a leitura de um livro, lá nos grupos, né, de leitura que nós participamos, falando exatamente sobre a desordem interior. Testemunho poderoso do escritor e nos dando direção. Você precisa colocar em ordem a sua casa. Você precisa colocar em ordem a sua casa interior, o seu homem interior, o seu eu interior. Quem fala isso, gente, é a Bíblia. Os livros vêm para contextualizar, para te ajudar a ter discernimento e uma revelação mais profunda da palavra de Deus. A ciência vem para contextualizar, para dizer, ó, isso é verdade. Então, siga a palavra de Deus, mas seja também amparada pela ciência. Busque conhecimento para que você possa exercitar os seus dons. Tudo que hoje eu estou fazendo aqui é porque um dia eu investi tempo, eu investi recurso financeiro, eu renunciei coisas, lugares, pessoas, momentos importantes, exatamente para que eu possa conseguir estar aqui. Se eu não tivesse feito aqueles investimentos, você não estaria aqui. Você não estaria sendo ativada, você não estaria recebendo essas 146 lives aqui com conhecimento profundo da palavra de Deus, como vocês têm dado em resposta àquilo que eu tenho falado, vocês têm dito o quanto que vocês têm sido edificadas. Então, é poderoso demais. Ó, a Maria Eduarda falando aí, ó. Se você quer conhecer esse livro, gente, ela colocou até o link lá no grupo do Detox Espiritual. Se você quiser, a gente reposta e você precisa. É poderoso demais. Então, você precisa conhecer qual é o seu dom. Você precisa se conhecer. Sabe como foi que eu soube, que eu fiquei sabendo do meu temperamento na sua profundidade? Pagando curso sobre temperamento. Comprando livros, lendo livros sobre temperamentos. Foi dessa forma. Foi fazendo mentorias, foi pagando a hora de mentores, de homens e mulheres que estudaram sobre isso, para que eu tivesse aquele conhecimento. Foi dessa forma. E é dessa forma que a gente adquire. A Bíblia diz que nós devemos buscar a sabedoria com todos os recursos que nós temos. Qual é o recurso que eu tenho hoje? Hoje eu tenho um recurso do meu tempo. Então é o recurso do seu tempo que você está aqui empregando, você está colocando diante do altar do Senhor este recurso e o Senhor está ministrando em você. Mas você não pode ficar apenas aqui recebendo sem direção. Porque de conhecimento também acaba se perdendo a alma. De muito conhecimento, a letra vazia, ela mata. É o Espírito que vivifica. Então aqui tem um Espírito que vivifica, tem um Espírito que está aqui confrontando inclusive a letra, para que você não se veja como o mundo, porque o mundo está pautado dentro de um sistema gregoriano, dentro de um sistema da Grécia. Você vai ver que é exatamente isso que acontece, é o humanismo que impera, é o humanismo que impera nas escolas, é o humanismo que impera nas faculdades. A nossa cultura é extremamente humanista e nós vemos pregações muitas vezes em que a igreja está sendo tomada completamente pelo humanismo, onde o centro das atenções é o homem. E o centro das atenções não tem que ser o homem. Se eu não estiver com Cristo no centro da minha vida, todo o meu humanismo vai me corromper. Então você precisa colocar a sua vida no altar do Senhor e descobrir quais os dons que Deus te deu na sua essência, na sua identidade, porque Deus ele te deu um dom com propósito. Então, desde criança, que eu sempre fui um pouco mais introspectiva, embora em alguns momentos extrospectiva, mas em muitos momentos também mais calada, mais observadora, mais silenciosa. Por quê? Por conta da necessidade de observar o ambiente, de ouvir o ambiente, de perceber o ambiente, de ter discernimento das pessoas para que viesse me posicionar da maneira adequada. E isso eu fazia porque eu queria? Não. Quantas vezes eu já me condenei por eu não conseguir muitas vezes me expressar,
Quantas vezes eu mesma já me julguei, eu já me falei mal de mim mesma, não queria ser assim, por que eu não consigo expressar isso e aquilo outro, por que eu não consigo ser como fulano, que é assim, que é assim, que é assim, e quantas vezes eu já me confrontei, já me amaldiçoei. Até o ponto do Senhor de chegar e dizer, ó, foi assim que eu te fiz, tem um propósito para isso. Você só vai precisar se livrar das maldições, dos pecados que você foi reproduzindo por conta da natureza pecaminosa, tirar o homem do centro e colocar Cristo no centro. É sobre isso aí. Então, são temperamentos e temperamentos que você precisa se associar. Olha só aí, a irmã Solange disse que também é fleumática. É por isso que a gente acaba conversando bastante, a gente se entende, né? Eu também sou fleumática, então tem os choques, mas deixa eu te falar alguma coisa aqui. Não sei porque entrou nessa questão de temperamento aqui, porque não estava nem na pauta, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ó, os temperamentos, eles vêm para complementar um ao outro. Então, quem tem um temperamento fleumático, que casa, por exemplo, com uma pessoa que tem o temperamento colérico, preste atenção, o colérico vai ter o que o fleumático não tem. E o fleumático vai ter o que o colérico não tem. Então eles vão se unificar. Eles vão um ajudar ao outro, um completando o outro. Você vai ver, as pessoas elas não são iguais. Inclusive, fleumático com fleumático. Aqui em casa é assim. São dois fleumáticos, só que tem um temperamento que vem com um aporte que dá um reforço para trazer ajuste, sabe? Para complementar aquilo que eu não tenho. Eu, por exemplo, eu sou fleumática com um aporte ali bem alto, né? Com índice bem alto também de sanguíneo. Então, o sanguíneo é que tem essa oralidade, essa criatividade, essa coisa, e tem essa expansividade, essa necessidade de estar, né, vendo grande, mas tem um descontrole se ele estiver fora, né, do padrão, se ele não estiver ainda configurado na cura e na libertação. Então, eu sou um fleumático com uma tendência também para o sanguíneo. Meu marido, ele é fleumático com uma tendência muito alta para o colérico. Então aqui, esse colérico chocava com essa parte sanguínea em mim. Chocava não, se choca, porque nós nos relacionamos, seres humanos, relacionamentos são assim. Então existem confrontos, até a gente entender que é um ajudando o outro, eu preciso do colérico dele, eu preciso do incentivo dele, eu preciso muitas vezes da dureza do coração dele. Da dureza de coração no sentido, porque não é que o colérico seja duro de coração, a gente entenda. É porque o colérico ele é mais entendido pela sua, sabe, espontaneidade, ele fala, ele pensa em resultado, ele pensa em solução, ele não pensa, o fleumático ele fica mais pensativo, e o colérico não, o colérico é agora, é isso e aquilo outro. O sanguíneo também tem essa questão, mas o sanguíneo ele já vem naquela questão de querer ação, de querer agir sem pensar nas consequências. Então ele já tem um pouco mais de inconsequência ali nas suas atitudes, mas olha, todo temperamento ele está suscetível à cura. Quem nos deu esse temperamento foi Deus. O homem colocou essas nomenclaturas, mas quem deu foi Deus, com um propósito. Se fosse assim, a gente não ia ver os homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo, os apóstolos, os fundamentos da igreja. O apóstolo Pedro, o sanguíneo, o sanguíneo tem muita característica também do colérico. Tão inconsequente quanto aquele apóstolo ali, eu não sei se existe pessoa. E olha que você vai ver um Pedro antes e depois, que ele de fato teve um real encontro com o Senhor, quando ele foi confrontado. Principalmente depois que ele traiu Jesus. Pedro traiu Jesus sim, negou Jesus. Negar é traição também. É dizer, ó, eu não conheço ele, não sei, traiu. Todos os discípulos, todos traíram Jesus. Agora recaiu um peso, uma condenação sobre Judas por causa de quê? Por falta de arrependimento. Porque o que Judas teve foi remorso e ele foi se matar. Pedro não, Pedro teve arrependimento e ele permitiu-se ser tratado pelo Senhor, coisa que Judas não conseguiu, não fez. Então a diferença toda está aí. O apóstolo Paulo, um homem cruel, rude, um colérico pesado. Um colérico daquele que matava sem dó, sem compaixão. E um homem instruído no conhecimento. Você vai ver o apóstolo Paulo sendo o escritor da maioria
dos livros, das cartas do Novo Testamento. A maioria do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Um homem extremamente duro, colérico, radical, rude, mas que transformado pelo Espírito Santo, quando as escamas caíram dos seus olhos, quando o humanismo deixou de ser o centro, quando as filosofias humanistas deixaram de ser o centro na vida de Paulo, ele disse: agora para mim o que importa é ser escravo de Cristo. Eu nem me importo que eu esteja aqui nessa prisão, pode bater que eu aguento, mas eu vou escrever todas essas cartas, e quando eu não conseguir escrever, eu vou chamar alguém, mas eu não vou desistir, eu vou estar aqui. É o que eu estou fazendo aqui, minhas queridas, talvez vocês não saibam. É o que eu estou fazendo aqui, me obrigando a ativar essa parte colérica também. Para quê? Porque essa parte colérica precisa desse posicionamento, de constância. Então, pelo fleumático, eu já tenho essa tendência, porque o fleumático normalmente é aquela pessoa, ela é comprometida. Se ela se compromete, ela vai até o fim. Agora, se ela, no meio do caminho, se perde e ela não tem muita resistência física, então, para obrigar essa resistência, eu estou aqui. Faço propósito com o Senhor, porque um dos meus valores fortes é a responsabilidade, principalmente a responsabilidade com aquilo que eu falo. Então, você tem que conhecer seus principais valores, você tem que conhecer seus temperamentos, você tem que conhecer os seus comportamentos, de onde eles vêm, para você entender se é um comportamento que vem do seu temperamento ou se é um comportamento que foi contaminado pelo pecado, pelos ensinamentos errôneos que você recebeu antes de conhecer a Cristo. Tudo isso você tem que saber. Você tem que saber quais são as suas motivações. Você tem que descobrir pela revelação do Espírito Santo em que Ele quer te usar, em que área, qual público, a quem o Senhor quer que você se posicione. Você tem que saber. E quando eu falo de público, não significa dizer que todo mundo vai estar na frente de uma igreja, que vai ser um pastor, que todo mundo vai ser um líder, sabe, característico, assim, que se expõe. Não significa dizer que todo mundo vai para o Instagram fazer live, não significa dizer isso. Todos nós somos líderes. Mas o Senhor, Ele vai colocando lideranças em diversos aspectos, inclusive lideranças em grupos anônimos. Então você precisa discernir, saber. Como é que você vai discernir se você não conhecer? Você tem que investir nisso. E quando chamar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tem uma live aqui, tem um treinamento ali, tem uma masterclass, tem uma mentoria. Faça o possível para você adquirir esse conhecimento e se posicionar nele, em nome do Senhor Jesus. Então, entenda quem você é, conheça quem você é, invista. A melhor pessoa, a maior pessoa que você precisa investir, primeiro, antes de investir em qualquer outra coisa, é em você. Se nós, antes de investirmos em bolsas de valores, investirmos em bens materiais, em carros, em apartamentos, em fazendas, se nós investíssemos primeiro em nós, tudo isso aí nós iríamos obter assim aí a vir de montão. É o que a palavra de Deus diz, a vida abundante que Cristo prometeu nos dar. E Ele nos dá, Ele já liberou, a porta do acesso da vida abundante está liberada. Só que nós que estamos atrasados. Por causa de quê? Os emaranhamentos que a gente pegou na vida, por não se conhecer, por não se priorizar, conhecer a Deus acima de todas as coisas e amar ao seu próximo como você ama a si mesmo. Esse é o chamado do Senhor. Então, você quer ter sucesso, vitória, frutos duradouros, o que você desejar chamar, faça isso. Siga esses mandamentos que Jesus veio e resumiu. De 10, Jesus resumiu, porque na verdade tem bem mais. A verdade é essa, tem muito mais do que 10. Deus, Ele já resumiu para Moisés, nas tábuas, né? Mas no que Ele revelou, vai lá ler Levítico, Deuteronômio, para você ver o tanto de mandamento que tem. Onde Deus fala instruções mínimas, Deus dá instruções ali para o povo. E aí você precisa ter esse discernimento, porque se você viver dentro do resumo dos mandamentos, coloca a Deus acima de todas as coisas. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ame a você e ao seu próximo. Então, invista em Deus, invista em conhecer Deus, tá? Invista em se conhecer e invista em conhecer pessoas. Você é rica se você tiver esses 3 pilares aqui em dias. Quando você investe em pessoas, você atrai Deus.
E aqui fica aquele ciclo, sabe? Aquele triângulo, vamos pensar, um ciclo com um triângulo dentro. Deus está no topo, depois vem você, depois vem o próximo. E isso vai atrair Deus, porque Deus, ele é extremamente apaixonado por pessoas. Aí você vai ficar naquele, ó, Pai, Filho, Espírito Santo, Trindade, triuno, tudo ali, ó. E você vai crescer de uma forma assustadora. E quando você abrir a boca, não vai ter tolice. Hoje nós falamos muito no capítulo 26 de Provérbios, na leitura lá sobre tolice. Então, se você investir em Deus, em conhecer a Deus acima de todas as coisas, no seu relacionamento com Deus, investir em você e investir nas pessoas, não vai haver tolice na sua boca, nem tampouco nas suas ações. Consequência, vida abundante, resultados duradouros, frutos duradouros em todas as áreas da sua vida. Simples assim. Você quer ter melhoria no seu casamento? Invista em conhecer a você mesma e invista em conhecer o seu marido, para você saber lidar com ele. Ah, pastora, mas ele é assim, assim, assim. Deixa ele ser assim, assim, assado, porque ele ainda não viu. Mas seja você um instrumento de revelação que vai revelar para ele o quem é que ele é. Porque aqui em casa foi assim. Homem, normalmente, a maioria, né, infelizmente, mas existem os remanescentes que eles investem em conhecimento assim. Mas a maioria não. O homem está muito mais tendencioso a entrar em um sistema de preocupação, de prover a casa, de fazer as coisas, né, e tal, de muitas vezes só pensar em uma coisa concentrada ali, e não tem essa dinâmica que a mulher tem, que Deus deu essa expansividade mental para a mulher investir em todos os aspectos falando. Então, quando você investe em se conhecer, em conhecer o seu marido, você é uma libertadora na vida dele. Porque quantos níveis de libertação o meu marido viveu, que até mesmo ele não sabe, porque eu vejo pelos resultados, pelos frutos que hoje ele dá, por causa de quê? Do meu investimento. E eu não preciso passar na cara dele e dizer, olha, você hoje está assim, 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 porque eu fiz isso, isso, isso. Não, não precisa. Porque quando ele é transformado, eu também sou transformado, eu sou uma só carne com ele. Então você quer libertação no seu casamento, mas você não quer investir em conhecer o seu marido para você saber como que a mente dele funciona. Os dons que Deus deu a ele, o temperamento dele, o comportamento dele, para você entender, está corrompido? Aonde foi que entrou a corrupção? Aonde foi que entrou o pecado? Aonde foi que entrou a maldição? Para você se posicionar, nem que seja na oração, se colocando como unidade. Você tem autoridade, inclusive, para chegar diante de Deus e orar como se você fosse o seu marido, porque você é uma só carne com ele. Se você entender o princípio da unidade, você vai avançar em muitas coisas. Em muitas coisas. Olha só, Duda falando, eu comecei aqui, hoje tem um grupo de leituras, leitura de devocionais, tive que dar o primeiro passo, exatamente. Tem que dar o primeiro passo. E não adianta, se você quer libertação e você não quer investir em você mesmo, tu não vai ser liberta nunca, tá? Deixa eu pular aqui agora para o próximo exemplo, que é o exemplo de Ruth. Também tem Ruth aqui nessa live, né? Ontem a gente falou sobre ela, mas vamos falar sobre o dom dela. O dom de Ruth era o dom da fidelidade, o dom do serviço. Ó, ela mesmo sendo estrangeira, se permitiu ser usada por Deus para quê? Para restaurar uma linhagem. Ela trouxe restauração em uma linhagem. Deus trouxe através da vida dela, né? E ela entrou na genealogia de Jesus Cristo. Olha só. Então, você pode, minha amada, ser a chave para restaurar aquilo que estava perdido na sua família, no seu ministério, no seu casamento. Mesmo que tudo pareça muito pequeno, você é a chave. Você pode se posicionar como essa chave. Tudo vai depender da sua fidelidade. Tudo vai depender do seu serviço. Quando você é fiel no seu serviço ao Senhor, fazendo para agradar ao Senhor, priorizando ao Senhor, não vai dar outra. Vai haver restauração em nome do Senhor Jesus, em todas as áreas que você se propor a isso, em nome de Jesus. Maria, a mãe de Jesus, ela tinha o dom de acolher o propósito e de obedecer. Ela disse logo, eis aqui a serva do Senhor. Então você pode carregar propósitos de Deus só com o dom de dizer sim. Mas esse dom de dizer sim precisa ser com discernimento. Nós temos que prestar atenção nas minuciosidades que a Bíblia apresenta. Você vai ver que toda vez que Deus enviar um anjo para trazer alguma mensagem na palavra, sempre você vai ouvir dizer, o anjo do Senhor, um anjo da parte de Deus. A gente tem que entender que demônios, entidades, tronos malignos também são anjos. Lembrem disso, eles não deixaram de ser anjos
por causa da iniquidade de Lúcifer. Não, eles não deixaram de ser anjos. Eles são anjos, continuam sendo anjos com a mesma hierarquia, só que anjos das trevas. Então, muitas vezes a Bíblia está mencionando anjos e você precisa prestar atenção nisso. Porque às vezes, se está lá escrito anjos da parte do Senhor, o anjo Gabriel, você conhece, você sabe, tem todo o contexto para dizer quem é o anjo Gabriel, o anjo mensageiro. O arcanjo Miguel é o anjo da guerra, da batalha. Então, você precisa estudar sobre angelologia também, não para você idolatrar nem para adorar, porque os anjos de Deus, de verdade, eles não aceitam a adoração. Se vem um anjo, tá? Tem uma visão que viu o anjo, disse que você adorou esse anjo, recebeu essa adoração, não é anjo de Deus, já começa daqui. Os anjos, eles não recebem, eles não aceitam a adoração porque eles sabem o propósito deles, que é para transmitir a missão que Deus designou. Porque a Bíblia diz que eles são ministradores do Senhor a serviço do seu povo. Então, os anjos estão ao nosso serviço, mas eles não recebem nossas orações, eles não recebem a nossa adoração, nada disso aí. Nós temos que orar pedindo ao Senhor, Senhor, libera os seus anjos. Aí o anjo vai ser liberado porque Deus liberou, porque eu pedi para ele. Eu não pedi, venha anjo aqui, faça isso anjo, aquilo outro. Não, o anjo ele não vai receber os seus comandos, ele vai receber o comando da parte de Deus. Você precisa entender isso aqui. E muitas vezes na Bíblia está falando algumas passagens que vai falar de anjo, mas não vai dizer se é anjo do Senhor. Vai dizer um anjo sozinho. Apareceu um anjo. De onde veio esse anjo? Às vezes a gente não tem discernimento. E a gente perece porque a gente está vendo um contexto totalmente deturpado e está dizendo tem um anjo, tem um anjo, tem um anjo. E às vezes é um anjo maligno. A Bíblia diz que o próprio Lúcifer, ele se disfarça como se ele fosse um anjo de luz, porque era o que ele era, ele não é mais. Ele perdeu a sua luz, mas ele se disfarça, ele se transfigura. Para quê? Para roubar, matar e destruir, para enganar. Preste atenção para você não estar dizendo sim para anjos das trevas que está transfigurado em anjos de luz. Você precisa conhecer as pequeninas coisas para poder você saber, provar se o Espírito vem de Deus. A Bíblia diz que a prova de que um espírito ele é de Deus é ele confessar que Jesus Cristo veio, deixou o seu trono de glória, se encarnou como homem e ressuscitou. O maior problema que o apóstolo Paulo teve na pregação do evangelho foi lá em Atenas. Você vai ver isso aí na palavra lá falando em Atos, né? Eu não me recordo do capítulo, mas você vai ver. As viagens de Paulo, lembra das escolas bíblicas, quando eu estudava sobre as viagens de Paulo, as viagens missionárias? Você vai ver igreja em todos os lugares aí por onde Paulo foi ministrar o evangelho, mas você não vai ver uma igreja que foi feita lá em Atenas. Por quê? Porque lá quem imperava era o humanismo, era uma filosofia humanista, e eles não acreditaram quando Deus usou Paulo para dizer, olha, Cristo, o Salvador do mundo, ele veio e ressuscitou ao terceiro dia. Quando entrou nessa parte aqui da ressurreição, eles não aceitaram, eles não acreditaram. E o pior de tudo foi que Paulo, ele foi enganado. Paulo ele foi enganado, persuadido por palavras bonitas, porque Paulo era um homem instruído. Então Paulo entra em uma cultura, em uma cidade que tinha aquela cultura de filosofar. Então eles queriam conhecimento novo. O povo, os Atenas, né, os atenienses, eles queriam conhecimento novo, queria saber de coisas novas. É o que está acontecendo nas igrejas hoje. A igreja hoje já quer conhecimento novo, de motivação disso, daquilo outro, para fazer isso e aquilo outro, fora, fugindo da palavra. E o que aconteceu é que Paulo ele não conseguiu entrar com a verdade porque ele foi confiar também no seu nível de conhecimento. E quando ele sai dali, ele sai decepcionado, porque ele passou todo o tempo tentando ministrar um povo com um coração corrompido por um conhecimento corrompido, por causa do sistema que já estava imperando naquelas filosofias. E Paulo sai dali sem ter muitos frutos. A Bíblia diz que ele só conseguiu salvar algumas poucas pessoas, se eu não me engano 5 ou 6 pessoas, que foram os discípulos que ele conseguiu fazer ali, com muita dificuldade.
Dentre essas pessoas tinha apenas uma mulher, e olha que a mulher, ela tem uma sensibilidade maior de ser conquistada, de ser convencida pelo Espírito Santo e convencer outras pessoas. É só você olhar para a história da mulher samaritana. Ela foi convencida pelo Espírito Santo através da profecia, do Espírito da profecia que se empoderou Jesus naquele momento, e Jesus revelou para ela, e ela saiu na mesma hora, largou tudo lá e foi chamar todo mundo da cidade, porque mulher tem um instinto missionário. Mulher, ela tem um dom de falar por causa disso. É por isso que você não pode usar esse seu dom de multiplicar o evangelho para fazer fofoca, para trazer contenda. Por que que as pessoas dizem que os maiores índices de fofoca, de contenda, de intriga tá no meio das mulheres? As mulheres, elas são ditas como fofoqueiras, porque elas têm o dom de falar genuíno, natural, que Deus deu. Não é o dom apenas de falar, é o dom de multiplicar o ensino, e o diabo vem e deturpa. Então, preste atenção a quem é que está vindo para você dizer mensagem, dizendo que é da parte de Deus, para que você também não saia dizendo sim a todo mundo. Você precisa ter discernimento. Imediatamente Maria discerniu. É o anjo do Senhor. Ele disse, olha, eu sou Gabriel. E se ele veio para dar uma mensagem, dizendo, olha, você vai ficar grávida, de uma forma impossível, improvável aos homens, e você vai ficar grávida do Salvador do mundo. Ele tem uma missão. Ele vem nascer em um útero humano, e ele vai morrer e vai ressuscitar. Não tinha como ser um anjo do mal, porque aquele anjo não estava provando ali pelo critério que a Bíblia diz, né? Porque qual é o critério? Se acredita que Jesus Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou e retornou ao céu. Esse é o critério. Para você saber se o Espírito que está na pessoa é de Deus, esse é o critério. Se a pessoa não acredita, não é o Espírito de Deus, não tem Espírito de Deus em parte nenhuma. Não é um anjo vindo de Deus, é um anjo vindo do maligno. Vamos vigiar, porque esse negócio de sonho que teve com anjo isso, anjo aquilo outro, e não sei o que, e diz, fala isso, faz aquilo outro, e vem profecia na igreja, espírito de engano, se disfarçando de espírito de profecia na igreja, e nós temos que ter discernimento, se aquilo que está sendo revelado, se está em acordo com a palavra de Deus, se foi confirmado pela palavra de Deus, se lance, se não for, chuta, que é laço, em nome de Jesus. Vamos lá, porque eu quero falar aqui para vocês por quê, né? Quais são os motivos que muitos dons estão adormecidos. Amadas, eu poderia aqui trazer inúmeros exemplos de dons naturais que se tornaram benefícios para o reino. É o dom de costurar, né? Que a gente tem, a irmãzinha, né? Acho que é Dorcas o nome dela. O dom de ganhar pessoas, de hospitalidade. O dom de abrir as portas para dizer, venha, durma aqui na minha casa. Venha, eu vou fazer um café para você. O dom do serviço doméstico é dom. É dom, o dom do ato de servir as pessoas. É dom, inclusive aqui é uma das formas de linguagem de amar, que você também precisa descobrir quais são as linguagens de amor, qual é a sua principal linguagem de amor, qual é a principal linguagem de amor do seu marido, para que você ame ele de acordo com a sua linguagem, para que ele se sinta amado, para que ele não se sinta rejeitado, para que ele não se sinta desprezado, para que isso não seja a porta aberta para o demônio entrar e agir no casamento. Tudo isso faz parte de toda uma construção. Teria aqui vários e vários exemplos, muitos mesmo, mas infelizmente o tempo não nos oportuniza isso, né? Mas eu quero trazer aqui para você o porquê que muitos dons estão adormecidos. Sentimento de inutilidade. Isso aqui é uma das causas pelas quais os dons estão adormecidos. E ontem nós falamos sobre isso aqui, sobre a manifestação desse sentimento, desse pensamento que vem de raízes de coisas que foram falas, de coisas que foram percebidas, que foram interpretadas de maneira errônea, fora, longe da palavra do Senhor. Então, o sentimento de inutilidade adormece os dons. Eu sou um inútil. Então eu sou um inútil, eu tenho um dom, uma habilidade de, embelezar a mulher, de fazer a mulher levantar sua autoestima, de ser uma cabeleireira. Eu tenho essa capacidade, eu tenho esse dom, eu tenho algo assim que quando eu pego para fazer, as pessoas se sentem bem, eu faço as pessoas crescerem na sua autoestima. Mas eu me sinto inútil, por quê? Porque ouviu coisas, porque não se acha merecedora, porque tem uma história de fracasso, e aí bloqueia esse dom, adormece esse dom e deixa de cumprir o propósito de Deus em uma profecia
disposição, usando o seu dom natural, por causa desse sentimento, por causa dessa história de fracasso, que muitas vezes foi uma história que foi sendo lançada de geração em geração. E essas questões aqui de dons adormecidos estão ligadas a questões de autoimagem. Uma autoimagem corrompida, um padrão de paternidade corrompido. É uma falta de posicionamento. Então Deus, ele restaura. Deus, ele traz à tona, ele traz de volta. E Deus, ele está chamando a sua atenção para você usar os seus dons para o louvor da sua glória. Mas não adianta, tem pessoas que têm muitos dons e elas fazem. Preste atenção, outra forma aqui de você identificar que a pessoa, ela até já reconhece que ela tem dom, o dom dela não está adormecido, porém ela está usando o dom fora do propósito. É aquela pessoa que ela é descontrolada. Eu era assim, no sentido de, eu tenho uma habilidade, eu tenho um dom de falar, eu tenho um dom de aconselhar, eu tenho um dom de ministrar, eu tenho um dom de ensinar. São dons que o Senhor me deu. Então, eu usava isso de forma desenfreada, me desrespeitando, priorizando as outras pessoas, colocando outras pessoas acima de mim mesma, machucando a mim mesma, pisando em mim mesma, para poder satisfazer o outro. Então, eu estava usando o dom, só que eu estava usando o dom da maneira errada, que não estava glorificando a Deus, principalmente porque eu não estava com a paz que excede todo entendimento. Então, essa é uma forma também de você identificar. Você pode ver, tem pessoas que têm dom. Ela tem dom de fazer bolo, ela tem dom de fazer unha, ela tem dom, sei lá, de palestrar. Ela tem dons e dons e dons e dons que o Senhor deu a ela. Dom de ouvir, inclusive, dom de ser uma mulher que ouve e que acolhe. Mas só que ela pega aquele dom ali, coloca em prática, mas ela está toda em desordem por dentro. Aí o que vai acontecer? Vai machucá-la, vai feri-la e ela não vai se sentir realizada. Aí ela vai dizer, então eu sou uma inútil porque eu tenho dom e as pessoas fazem o que querem, as pessoas não pagam pelo meu serviço. Por quê? Por causa do problema interior, da desordem interior. É a comunicação que você faz com os excessos. E até você ser lapidada dentro disso aí, você precisa de passar por processos e processos. Em nome do Senhor Jesus. Então, o que é que nós temos que fazer? Detectar contra quem nós estamos lutando. Eu não tenho que lutar contra o meu sentimento. A Andresa disse aqui, tenho lutado contra isso. Dons adormecidos, sentimentos que estão inadequados àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, o que é que eu tenho que fazer? É identificar que eu não tenho que lutar contra o meu sentimento. Eu não tenho que lutar contra mim mesma, contra a minha própria força, me obrigando a nada. Eu tenho que lutar contra a entidade que está por trás fazendo isso. E como que eu vou lutar contra essa entidade, contra esses demônios, contra todo esse histórico familiar, contra toda essa cultura de maldição que vem estabelecida na minha linhagem, se eu não buscar conhecimento e não acessar o conhecimento pela sabedoria do Eterno? Como que eu vou vencer isso? A estratégia do inimigo é grande. É exatamente bloquear o conhecimento. E ele bloqueia o conhecimento de um jeito que as escolas são corrompidas pelo sistema gregoriano, pelo humanismo, a educação, o MEC, o Ministério da Educação, lamentavelmente, é tudo corrompido. E não é de dizer que alguém fez isso por agora. Porque isso já vem de muitos anos. De pelo menos, aí se a gente fosse fazer uma conta, de 2025 anos. Só que na verdade não é só isso, é muito antes. Isso aqui foi configurado. Então, todo esse calendário que nós vivemos hoje é um calendário corrompido pelo sistema da Grécia. E vocês já viram, os deuses, gregorianos e tal. Então, aí vem, deturpa tudo para querer que a gente aceite. Mas a verdade, ela vem para aquele que busca o conhecimento. E é isso que você está tendo aqui. E você precisa aprofundar nisso, mergulhar nisso, Então, muitos dons também estão adormecidos por causa do medo de rejeição, por medo do julgamento, por comparação, por inveja, por traumas e palavras negativas que foram lançadas sobre você, por religião sem revelação, letra vazia, mata. Quem traz a revelação é o Espírito Santo. E essas religiosidade mata dom. Mata dom espiritual, mata dom natural, mata talento, destrói. Destrói pessoas, corrompe pessoas. E o que está por trás desse espírito de religiosidade? Qual é a entidade que está por trás?
desse sistema de religiosidade. Você tem que descobrir, você tem que estudar e você tem que saber como se posicionar. Porque se você detecta que você está sendo confrontada, que você é perseguida, atacada nessa área aqui, você tem que se posicionar. E diga-se de passagem, todos nós. Porque todos nós estamos vivendo, nós vivemos, na verdade, dentro de um sistema religioso. Dentro do sistema de um catolicismo religioso, sabe? De uma tradição. E de lá foram saindo as ramificações. Então, a corrupção na religião. Por isso que a gente não tem que ser religião. Nós temos que ser Cristo, um em Cristo Jesus. Independentemente de qual seja a crença, de qual seja a escolha. Nós temos que ser um em Cristo, nos darmos bem com todo mundo, mas identificarmos quem tem o Espírito de Deus e quem não tem. Porque tem muitas pessoas dizendo que tem e não tem. E tomarmos cuidado para que nós não sejamos uma pessoa como essa, né? Precisamos tomar cuidado com a letra que coloca-nos em um lugar de silêncio, em que nós não podemos nos opor, porque a doutrina é essa, o padrão é esse. Então isso adormece dons, isso mata dons. E hoje a gente vê que a igreja já até avançou em alguns aspectos desse, mas o sistema, a raiz é tão profunda que mesmo aparentemente livre em uma parte, vai mostrar a corrupção em outra. Que o Espírito Santo nos revele todos os detalhes. O Espírito Santo hoje, ele quer quebrar essas correntes em sua vida, em nome do Senhor Jesus. E eu oro para que você se coloque como vaso de barro nas mãos do Senhor, para que ele venha instruir você, porque você precisa se posicionar em nome do Senhor Jesus. E eu trago aqui para você esses desafios, essas propostas, para que você se posicione em nome do Senhor Jesus. Você precisa saber construir aquilo que você quer viver para curar outras vidas. Você precisa entender que o seu propósito, o seu dom, né? O dom que você tem, ele tem um único propósito. As pessoas ficam dizendo, eu quero descobrir qual é o meu propósito. Eu quero descobrir isso e aquilo outro. Muitas vezes a conversa fiada, humanista. Você tem que entender, o seu propósito ele é único. Ir por todo mundo, pregar o evangelho é sua missão. Então, o seu propósito ele está ligado a quê? A ajudar pessoas de alguma forma. Com o dom que Deus te deu. E aceitar o dom que Deus te deu. Qual foi o dom que Deus te deu? Identifique. Por isso que você precisa se estudar. Por isso que você precisa investir em você mesmo, para você descobrir. Eu tenho um dom disso. Pessoas treinam pessoas. A Bíblia diz, assim como o ferro afia o ferro, pessoas treinam pessoas. Ou seja, pessoas afiam pessoas. É no processo de liderança que você afia, que você instrui, que você direciona, que você forja o seu liderado, mas o seu liderado também lhe forja. Porque você vai ter que, se você tem um compromisso com a liderança, de acordo com os princípios da palavra, você vai precisar estudar as pessoas, conhecer as pessoas. No processo de você conhecer as pessoas, você também está sendo confrontada, muitas vezes, na sua personalidade. Vocês não sabem, não têm ideia do quanto que vocês me fogem, mesmo sem a gente se conhecer pessoalmente. Então, vamos colocar os pingos nos is e vamos nos aprofundar no conhecimento, no autoconhecimento bíblico. Muito cuidado com o autoconhecimento corrompido pelas trevas. Muito cuidado, porque tem um autoconhecimento que está subindo nos altares da igreja, nos púlpitos das igrejas, um autoconhecimento corrompido em que a palavra de Deus ela fica em última instância, se é que está. Porque o Espírito de Deus, ele não vai de forma alguma compactuar, nem fazer reverência a outras entidades. Ele é único, é o Espírito Santo, é o Espírito da verdade. A verdade não se mistura com mentira. Se tem mentira no meio, tem contaminação e não é o Espírito de Deus na essência que está atuando. E ele está dizendo hoje, eu quero atuar com primazia, porque a promessa que ele tem para você é uma promessa de vida eterna. Então, em nome de Jesus, se posicione. Se você sabe escrever, comece a escrever para curar vidas. Tem pessoas que têm o dom de escrever. Quantos livros você vai levar para o túmulo? Quantas mensagens de texto? Quantas poesias? Quantos poemas você vai levar para o túmulo? Você gosta de escrever e não exercita o dom que é em ti, como o Senhor orienta? Você ama cozinhar, Deus vai usar você para alimentar almas e corpos também. Eu conheço pessoas que tinham sonho de serem nutricionistas,
por algumas circunstâncias na vida não conseguiram, entre aspas, ser nutricionistas. Não conseguiram exercer a profissão, por quê? Porque Deus diz, olha, eu coloco esse dom natural em você para você desenvolvê-lo de tal forma que você vai construir uma nutrição que vai passar do corpo, vai nutrir a alma também. Então você foi chamada para isso. Você pode saber cuidar de pessoas, você pode saber ensinar, costurar, organizar, seja lá o que for. Não subestime o dom natural que Deus te deu. Há uma unção sobrenatural naquilo que é simples para curar pessoas, para ajudar pessoas. E você precisa usar esse dom que você tem. Você está pegando esse dom e está escondendo. Você não está prosperando por causa disso. Seu casamento está ficando fracassado por causa disso. Você não está se posicionando porque você está sendo egoísta, pegando o seu dom e guardando, colocando no bolso. Não faça isso. Você quer sua libertação? Multiplique o dom que há em você. Como é que o versículo diz? Para que você possa gerar múltiplas coisas com o dom que Deus te deu. Então, isso aqui é sobrenatural para a sua vida, em nome de Jesus. E, inclusive, no casamento, os dons também, eles são necessários. O dom de ouvir, o dom de ensinar, o dom de consolar, o dom de interceder, o dom de empreender. No casamento, os dons, eles precisam ser ativados. Talvez você está passando por crises conjugais, porque dons em você e dons no seu esposo não estão ativados. E você precisa ser ativada para quê? Para você ativar o seu esposo. Porque um ativado ativa o outro. Os dois desativados dá ruim. Dá ruim. Então, isso tudo aí que você tem dentro de você, essas vontades que você tem, tudo que existe dentro de você, o Senhor te deu para trazer cura para as pessoas. E o primeiro lugar que você precisa trazer essa cura é na sua família. É a sua Jerusalém. Ontem eu até ministrei na igreja sobre isso. Porque, glória a Deus, as coisas tudo conectadas. Ontem aconteceu lá uma situação, nessa semana aconteceu uma situação em que o preletor que viria pregar teve uma perda na família, não pôde ir aí o líder, né, que por incrível que pareça é o esposo da Andresa aqui, me convidou para eu estar pregando, e quando vai olhar o tema, vivendo para servir. Então, eu estou o mês todo falando de servir, servir, servir. Aí vem essa proposta de ministração. E aí quando eu vou pregar, a palavra que vem, Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ficar em Jerusalém, porque você tem que ficar em Jerusalém, vai começar em Jerusalém, depois vai por toda a Judeia, por toda a Samaria e até os confins da terra. E eu vim falando aqui essa semana sobre isso. Então Deus, ele só faz amarrar, né, as coisas, ele faz costurar os retalhos soltos, as coisas soltas, ele vai completando esse quebra-cabeça. Para quê? Para trazer cura em todos os ambientes aonde eu estiver. Preciso levar cura através da revelação da palavra que o Senhor me dá. E se eu estou aqui buscando serviço, o Senhor, ele vai me ajudar no meu serviço a trazer cura para as pessoas. Então, essa cura primeiro precisa acontecer na minha família. Você já viu o quanto de vezes que Jerusalém foi destruída? A gente fez a Masterclass o ano passado falando sobre as portas, né, que dão acesso para a nossa alma, que precisavam de restauração. Aquelas portas, eu trouxe a representação ali da história de Neemias na Jerusalém, quando Neemias restaurou as portas, restaurou o templo de Jerusalém, né, trouxe aquela restauração da cidade e tal, no seu serviço. Mas antes de Neemias teve Esdras. Você sabia que Esdras, ele é considerado como o segundo libertador, assim como Moisés? Porque você já viu o que foi que Esdras fez? A gente às vezes não conhece, né? Mas a unção, o dom, um escrivão que escreveu, agora é hora de colocar em prática. Então, não tem para onde correr. O dom que você tem, primeiro, precisa servir no seu lar. E eu estou falando de dons naturais e dons espirituais. Se o seu dom não está servindo primeiro a sua família, tem alguma coisa, tem alguma maldição, tem uma mentira no meio, tem um pecado, tem alguma corrupção, não está certo. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, você não ter paz dentro da sua própria família? Use o seu dom fora, mas use também o seu dom dentro. Dentro de casa você começa a forjar o seu dom, porque quando você for levada para os confins da terra, você tem respaldo, você tem cobertura. Deus, ele está com você, a sua família é a sua base. Quantas vezes Jerusalém já foi destruída?
Então, quantas vezes o diabo já tentou destruir seu casamento? Quantas vezes o diabo está destruindo famílias e famílias? Quantas famílias dentro da igreja já estão destruídas? Casamentos que já não existem mais. Casamentos que estão debaixo de maldição, de problema, de pecado, de traição, de guerras. Por causa de quê? Quem sabe se não é porque você não está usando um dom que Deus ele te deu e você não está usando da maneira correta. Porque você está dizendo, quem sou eu? Ah, eu não sei fazer. Eu sou uma pobrezinha coitada. Ah, porque isso e aquilo outro. Sentimento de rejeição, de inutilidade, de que não é capaz. Tudo isso são mentiras que Satanás inventou. E ele colocou ali como um ingrediente na sua história, para que essa história se tornasse esse pensamento que você tem. Mas o Senhor hoje, nesse tempo, Ele está trazendo quebra de todo esse sistema mentiroso, esse sistema de crença enraizado no pecado. E o Senhor está dizendo hoje para você, você precisa se posicionar usando o seu dom. Porque Deus, quando você começar a usar o dom dentro da sua família, dentro da sua casa, Deus ele não vai restaurar apenas o seu casamento, Deus não vai restaurar apenas o seu ministério, Deus vai restaurar pessoas através de você. Os seus filhos não precisarão sofrer consequências que você sofreu, talvez porque o seu pai, sua mãe não se posicionou, não usou o dom natural, o dom espiritual que eles têm, porque todos temos dons e os nossos pais não são diferentes, eles também têm dons. Deus, ele quer restaurar a sua casa, Deus, ele quer restaurar a sua comunicação com o seu marido, minha amada. Deus quer restaurar a sua parceria espiritual com o seu esposo, Deus quer trazer esta restauração. E você está em um ambiente propício para isso. Em nome de Jesus. Se você deseja ser essa mulher, que você não apenas desperta os seus dons, mas que usa os seus dons para restaurar histórias, para restaurar o seu casamento restaurado, você já pensou quantas famílias vão ser restauradas através do seu testemunho? Ou você vai preferir ficar presa nessa história aí? Ah, porque eu sei que o casamento é de Deus, eu não quero sair desse casamento, mas eu não consigo melhorar. Olhe para você, antes de você ficar querendo mudar seu marido. Mude você, se comprometa com a sua libertação, com a sua mudança, em nome do Senhor Jesus. É por isso que eu espero você para essa masterclass de restauração conjugal essa semana, tá? Só temos essa semana aí, corre e se prepare em nome de Jesus. Dia 31 de maio, próximo sábado, nós teremos às 14 horas uma masterclass poderosa e eu quero que você crie mesmo, gere no seu coração expectativa no Senhor, de que haverá restauração, libertação. Você vai ser ativada no seu espírito, no seu propósito, no seu dom, para que você possa se posicionar e você fazer aquilo que é necessário. Em nome de Jesus. Mas talvez você diga assim, mas eu já não tenho um casamento, porque eu já estou toda destruída, acabou meu casamento, minha vida sentimental está uma tragédia. Essa masterclass não é para mim. Isso é mentira de Satanás. Essa masterclass é para você também. Porque apesar de ser restauração conjugal, o tema não é para o casal, é para a mulher. É para você. Você precisa entender que você primeiro precisa ser restaurada. Você primeiro precisa ser resgatada para depois você resgatar os outros. Não é você tá lá atolado e querer restaurar os outros. Como que você vai restaurar alguém se você tá lá atolado? Quando você tentar restaurar, você vai puxar essa pessoa para esse mesmo lugar de tolice. Em nome de Jesus, saia da tolice. Ficar atolado, tolice. Tem ligação a essas palavras, você sabia? Então, em nome do Senhor Jesus, hoje você recebeu essa ativação pela palavra de Deus. Agora é hora de ação. É hora de você assumir o seu compromisso. Pegue esse dom que você tem. Quem sabe você tem o dom de ajudar pessoas, o dom de ser graciosa, generosa com as pessoas. Você pode abençoar uma mulher que não está tendo recurso financeiro neste momento para participar dessa masterclass. Abençoe. Pague para ela, invista na vida de pessoas, você vai ter somente o que ganhar. Se você pode fazer o bem, você não faz, você está em pecado, está em desobediência. É isso que a palavra diz, não sou eu. Não estou falando aqui para te convencer, para você vir por causa de recurso financeiro, não. Porque se fosse por recurso financeiro, minha amada, oh meu Deus, essa masterclass, o preço que eu estou cobrando aí, se você não tem noção, né, de preço de mercado, nossa, você não tem ideia. Não tem ideia dos preços a serem pagos, dos valores, né, monetários que são pagos aí, e que eu já paguei e pago sem dó, sem compaixão, quando fala que é para minha libertação, para minha transformação, para a restauração da minha família. Eu não tenho pena. A
Pare de ter pena de investir naquilo que é gracioso, que vai trazer revelação e libertação para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. E comece a usar os seus dons para gerar recursos para você investir em você mesmo. Em nome do Senhor Jesus. Pegue os recursos que você tem, tire pelo menos 20%. Aqui é a lei da quinta parte. Foi uma lei, inclusive, que nós aprendemos com José do Egito. Porque exatamente a lei da quinta parte ela foi usada para benefício de Faraó. Afinal de contas, Faraó era o Senhor naquela época. Inclusive, Faraó passou a ser o Senhor de Israel. Por causa de quê? Por causa que entrou a fome e eles foram para lá, para o Egito. E eles passaram a servir Faraó, ou seja, servir Mamon. E por causa disso, entrou o sistema de escravidão. É muita coisa envolvida, gente, muita coisa. Então, use os seus dons para você investir em você mesmo. Use o seu dinheiro para você investir em você mesmo. Se você pegar 20% do seu salário e você aplicar essa lei, você vai ver que você vai ter muito crescimento. Muito mesmo. E olha, meu Deus do céu. Então, o dom é aquilo que você tem. É como se fosse um pedaço da graça de Deus sobre você. Porque o dom de Cristo, né? O dom de Deus revelado, Cristo em nós. Então, Jesus, ele precisa estar em nós para que nós venhamos testemunhar dele. Faça isso no seu casamento. Comece por Jerusalém, depois vá por toda a Judeia, pela sua parentela. Eu pergunto onde é que você está. Em Jerusalém? Jerusalém representa a sua família, a sua casa, o seu lar. A Judeia, toda a Judeia é toda a sua parentela. Onde é que você está? Os dons que você tem está servindo a sua parentela ou está servindo somente a sua família, ao seu lar? O dom que você tem de ensinar, de falar, de ministrar, de ouvir, de outras coisas mais aí, você está usando para a sua parentela também? Então passe por toda a Judeia com esse dom. Passe por Samaria. Samaria é aqueles lugares, aquele lugar representa aquele lugar das pessoas desoladas, das pessoas afastadas, dos inimigos, porque Samaria era inimigo dos judeus. Então passe por lá. E Jesus lá, Jesus foi pessoalmente, marcou encontro lá, né? Marcou pela sua onisciência. Ele marcou o encontro lá com aquela mulher adúltera. E através da vida daquela mulher, a cidade toda recebeu cura, restauração, transformação, libertação. Olha que poderoso isso aqui. O posicionamento seu em Samaria vai fazer a diferença. Mas primeiro você tem que passar por Jerusalém, Judeia, Samaria. E aí depois quando você vai para os confins da terra, filha, você já se perdeu nisso. Você não tem mais controle sobre o seu dom. Porque você está totalmente, o seu dom está totalmente rendido ao serviço do reino de Deus. E eu profetizo que é isso que vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Amém, amadas? Vamos orar ao Senhor, finalizando essa live, agradecendo a cada uma de vocês que aqui estão sendo ativadas. Sejam ativadas no Espírito, em nome de Jesus. E está sendo ativada aqui, ative outras pessoas. É sua obrigação. É sua obrigação multiplicar o seu dom. Então, eu estou aqui multiplicando o meu dom. Eu poderia estar aqui fazendo essa reflexão só para mim. Mas eu estou multiplicando, eu estou trazendo aqui para as pessoas que estão me vendo. E eu não sei que nível de multiplicação vai chegar. Daqui para frente, está na mão do Senhor. Eu estou passando aqui, já chegando em Samaria. E eu já estou entrando nos confins da terra. Deus já está me levando aos confins da terra. Então, oremos para que o Senhor complete a obra. E vamos umas às outras ajudando, levantando o propósito da outra, unidas, em nome do Senhor Jesus. Então tem mulheres de Deus aqui, que têm dons poderosos e que juntas nós vamos construir algo poderoso. Talvez você não esteja vendo, mas espera para ver. Mas espera dentro, espera fazendo, no movimento, tá? Em nome de Jesus. Amém, amadas? Pai eterno e querido, meu Deus, eis-nos aqui, Senhor, como mulheres sábias e posicionadas, mulheres, meu Pai, que desejam ser despertadas, ativadas e completamente rendidas ao Teu chamado, Senhor. Nós estamos aqui em Tua presença juntas, estamos reunidas, meu Senhor. Se essas mulheres ficaram até agora, é porque, meu Pai amado, há no coração delas um desejo, Senhor, de receber da Tua parte cura, restauração e libertação. E eu já quero, em nome do Senhor Jesus, liberar esta unção, Pai,
porque a tua palavra, meu Senhor Jesus, ela já está sendo pregada, já está sendo ministrada, e ela já está ativando o dom, Senhor, que está, Pai, adormecido dentro desta mulher. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta hora eu peço, Senhor, que o Senhor libere os teus anjos, meu Senhor, nesse campo de batalha, porque nesses momentos de intercessão, muitas vezes o inimigo, Senhor, começa a colocar coisas, meu Senhor, começa a colocar empecilhos, meu Senhor, para que essas mulheres não se posicionem, para que essas mulheres não se concentrem. Em nome de Jesus, eu oro agora repreendendo todo espírito de distração, todo espírito de inconformidade, todo espírito que vem para desconectar esta mulher desta live. Em nome de Jesus, eu repreendo agora, pelo poder do nome de Jesus, e declaro agora que esta mulher, ela é alcançada pelo espírito da intercessão, pelo espírito do favor do eterno, da autoridade que o Senhor colocou sobre a vida dela. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu venho interceder agora pedindo a Ti, Espírito Santo, vai soprando sobre cada uma dessas mulheres, meu Senhor. Ó Deus eterno, onde estiver o dom adormecido, sopra, Pai, do teu vento, sopra do teu fogo, sopra da tua unção, Espírito Santo de Deus, aonde estiver um dom escondido, aonde houver um dom travado, meu Senhor, aonde houver, Senhor, sentimentos, meu Senhor, de inutilidade, Pai, vai arrancando esses sentimentos, vai revelando as raízes, meu Senhor, as origens, aonde foi que começou esse sentimento, aonde foi que começou esse pensamento, Pai, aonde foi, revela para esta mulher, traga essa revelação no sonho, traga essa revelação na palavra, traga essa revelação, Senhor, na impressão no Espírito, meu Senhor, traga essa revelação através de profetas, use, Pai, os recursos, as estratégias necessárias, mas não deixe, Senhor, essa mulher ficar na cegueira, Pai, porque ela está aqui, Pai, porque ela está precisando, Senhor, ó Deus, de um discernimento espiritual, nesse tempo profético, Pai, de clareza espiritual, nós estamos clamando, Pai, ativa o dom de ensinar, ativa o dom de aconselhar, o dom de liderar, o dom de interceder, ativa, Pai amado, o dom de cozinhar, de bordar, de escrever, de acolher, de servir, seja lá qualquer que for, Pai, o dom, Senhor, que precisa ser ativado nesta mulher, tudo aquilo, Pai amado, que parece ser comum, Pai, aos olhos desta mulher, aos olhos da pessoa, eu oro para que seja agora santificado para o teu reino, meu Senhor, desde, ó Deus, o servir o cafezinho, meu Senhor, até mesmo está, Pai amado, nos grandes púlpitos, meu Senhor, nos palcos, palestrando, ministrando, meu Pai, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ativa, meu Senhor, o dom, Pai, que há nesta mulher, Senhor, ativa os dons, meu Pai amado, que precisam as pessoas que trabalham nos bastidores, meu Senhor, porque, Pai amado, para que aquilo que é exterior acontecer, Pai, os bastidores precisam funcionar, meu Pai, ó Deus, o interior precisa ser tratado, precisa ser curado. Eu oro pedindo ao Senhor que essas mulheres venham compreender que aquilo que elas fazem com as suas próprias mãos, Pai, pode ser cheio do Espírito Santo, de unção, se forem feitos exclusivamente para Ti, porque a Tua palavra diz que nós devemos servir, Pai, como se estivéssemos servindo ao próprio Senhor, meu Deus eterno, e quando nós entendemos, Pai, o senhorio, ó Deus eterno, do Teu nome sobre nós, ó Deus eterno, nós reconhecemos, meu Senhor, que todo o trono, Senhor, que vem para querer competir, Senhor, não vai ter possibilidade de competição, porque tu não és um Deus competidor, o Senhor não precisa competir com ninguém, porque Tu és, meu Senhor, nós queremos que Tu sejas o Senhor de todas as áreas das nossas vidas, mas infelizmente o nosso pecado, a nossa cegueira espiritual, Senhor, a falta de discernimento, de conhecimento da Tua verdade, tem levantado tronos, meu Senhor, em áreas das nossas vidas, e o Senhor, Pai amado, tem nos trazido nesse tempo, para que nós possamos entender, Senhor, que somente Tu sendo o Senhor, Pai, teremos vida abundante no eterno, Senhor, porque o inimigo, ele é um mentiroso, ele se disfarça de anjo de luz, Senhor, ele começa, Pai amado, a vir para se parecer com o Senhor, para enganar os tolos, mas nós não estamos aqui, Pai amado, para servir na tolice, nós estamos aqui, Pai amado, para servir com sabedoria, buscando sabedoria no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora todo trauma que gerou medo, vergonha, comparação, rejeição. Em nome de Jesus Cristo, todo esse trauma seja confrontado agora pela luz da verdade do Senhor. Encoraja esta mulher, Senhor, a investir em tratamento, Senhor, a investir em terapias, a investir em mentorias, a investir, Pai amado, em leituras de livros, na oração, na intercessão, para que ela seja curada desses traumas, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora todo o espírito que veio através de palavras lançadas na infância. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja agora confrontada. Eu canto
cancelo agora em nome de Jesus toda palavra que foi declarada dizendo que você não serve para nada. Eu cancelo agora esta palavra em nome de Jesus, no poder e na autoridade do Espírito de Deus que está sobre a minha vida. Em nome de Jesus Cristo, eu lanço agora por terra toda palavra de maldição que foi lançada sobre a sua vida profissional, sobre o seu ministério, sobre os seus dons, sobre as suas habilidades de empreender. Em nome de Jesus Cristo, eu cancelo agora toda palavra de maldição, todo sentimento de inveja que foi lançado, toda maldição que foi lançada. Em nome de Jesus Cristo, eu quebro agora toda essa sentença. Em nome de Jesus, está cancelada agora. Eu declaro isso em nome de Jesus, que as cadeias emocionais sejam agora despedaçadas. Em nome de Jesus, eu dou ordem agora para que os bloqueios sejam removidos e que cada mulher que está aqui volte a fluir em liberdade, em alegria, em autoridade espiritual, em autoridade profissional, em autoridade ministerial, em autoridade conjugal, em nome de Jesus. Senhor, vai curando agora, Senhor, também toda ferida causada pela comparação, Pai. Talvez aqui, Pai amado, tem mulheres que se sentiram, meu Pai amado, comparadas e por isso, Pai, ó Deus eterno, estão se sentindo inferiores, inadequadas, até mesmo, Pai Santo, invisíveis, meu Senhor. Vai restaurando a visão que esta mulher tem dela mesma, meu Pai. Vai trazendo restauração completa, Senhor, nessa identidade, nessa autoimagem. Em nome de Jesus, eu oro, meu Pai amado, para que os olhos espirituais dela sejam abertos e para que ela consiga se ver, Pai amado, como Tu a vês, meu Pai. Ó Deus, uma mulher amada, uma mulher cheia do Espírito, cheia de luz, ungida, escolhida. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro para que essa mulher, Pai, entenda de uma vez que ela não precisa fazer nada igual às outras, meu Senhor. Ó Deus, mas ela precisa fazer igual exatamente como o Senhor criou para que ela fizesse, porque o espírito de criatividade está sendo liberado agora sobre a vida dela. Em nome de Jesus, esta mulher vai criar, Senhor, de acordo com o dom que o Senhor estabeleceu na vida dela, Pai. O Senhor vai dar novas ideias, novos projetos, meu Senhor. Eu declaro isso em nome de Jesus. Meu Deus eterno, a Tua palavra, Pai amado, nos orienta, Senhor. E nós entendemos, meu Pai, que há um lugar, Senhor, em que somente nós podemos ocupar no reino, porque o Senhor nos deu dons, meu Senhor, específicos. O Senhor deu dom, Pai amado, a cada um de acordo, meu Senhor amado. Ó Deus eterno, a Tua escolha, a Tua sabedoria, Senhor. De acordo com a necessidade, Senhor, das pessoas que vão ser, Pai amado, ó Deus eterno, curadas, tocadas através dos nossos dons, porque não é sobre nós, é sobre as pessoas que o Senhor, Pai amado, vai restaurar através dos nossos dons, Pai. Ó Deus, não é sobre, Pai amado, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os bloqueios. Não, Senhor, não é sobre isso. É sobre pessoas que estão sedentas, clamando, pedras que estão clamando por restauração, por libertação, por cura, por ensino, meu Senhor, através dos dons que nós temos, meu Senhor Jesus, para usar perante o Teu altar. Vai revelando, Pai amado, o dom desta mulher, Pai amado, ó Deus eterno, como uma chave de restauração do seu lar. Revela para ela também, Pai amado, que ela é, Pai amado, a chave para fazer libertação, restauração do seu casamento. Deus, eu oro para que esta mulher venha entender, Senhor, que o servir começa primeiro em Jerusalém, começa em casa, Pai. O seu dom de ouvir, de acolher, de organizar, de gerar, de cuidar, Senhor. Ó Deus, é precioso esses dons, meu Pai, no casamento. Ó Deus eterno, isso aqui é base, Pai, para toda a construção de um casamento, Senhor, feliz em Tua presença, um casamento que cumpre o Teu propósito, um casamento que outros olhem e desejem ser como o casal, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu quero liberar agora profeticamente, Senhor, em casamentos aqui, Pai, na vida dessas mulheres, em nome de Jesus, casamentos que estão aparentemente destruídos, casamentos que já não têm nenhuma expectativa, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar a transformação e a restauração deste casamento, declarando em nome de Jesus que muitas mulheres buscarão nesse casal respostas. Muitos outros casais buscarão exemplo e olharão para este casal que hoje parece estar destruído, mas o Senhor trará uma grande restauração e vocês servirão de exemplo em nome de Jesus Cristo. Pessoas virão até vocês para buscar conselhos, vocês serão motivos de exemplo para outros casais. Eu profetizo isso em nome de Jesus e selo nas regiões celestiais, declarando agora o sangue de Jesus, para que o inimigo não venha, Senhor, corromper essa semente, para que o inimigo não venha destruir, Senhor. Eu oro agora, Pai amado, declarando e lançando essa semente no coração desta mulher, que o coração está queimando aí, Senhor. O coração está queimando, a terra está fértil, Senhor, mas ela olha para os seus frutos hoje e diz, meu Senhor, que não tem possibilidade, mas o Senhor é o Deus que restaura, Senhor, a semente. Tu és o Deus que restaura o fruto. Tu és o Deus eterno Pai, que traz, Senhor, libertação através de histórias dolorosas. Eu creio, Senhor, e o Senhor está fazendo, assim como o Senhor tem feito na minha vida, na vida de muitas pessoas. Eu creio que com esta mulher não será diferente, Pai. Em nome de Jesus Cristo,
Cristo. Eu oro agora, Pai amado, declarando, Senhor, que todos os dons delas estão sendo ativados e que ela venha ter revelação do Senhor sobre os dons que ela precisa, Senhor, colocar em prática, Pai, em nome de Jesus. Vai usando, Pai amado, os dons dela como resposta na vida do seu marido, na vida dos filhos, meu Senhor, na vida da sua parentela, dos seus amigos, meu Pai, em nome de Jesus. Usa os dons dessas mulheres para estabelecer cura, comunicação e reconciliação nos casamentos, meu Senhor. Eu oro agora para que os dons dela venham servir no altar da família, Senhor, antes de qualquer outro lugar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu entrego agora, Pai amado, nas tuas mãos todos os nossos dons, Pai amado, e consagramos para uso exclusivo perante o teu altar, Senhor. Não deixa, Pai amado, que venhamos colocar os nossos dons, Senhor, para trazer, Pai amado, ó Deus, luz sobre as trevas, para trazer, meu Senhor Jesus Cristo, vínculos, meu Senhor, com o pecado. Não deixa, Senhor, que nós venhamos usar os nossos dons de falar, Pai, para trazer maldição para os filhos, para as pessoas, para os amigos, para o marido. Não deixa que venhamos usar o dom, Pai, da comunicação para querer trazer, Senhor Jesus, fofoca, intriga, disse-me-disse. Lança por terra essa raiz de iniquidade do nosso meio. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos multiplicar, Pai, mas nós queremos multiplicar é o teu reino, é a alegria, é a mensagem do reino do eterno, da autoridade do Senhor. Nós queremos multiplicar, Pai amado, e servir com intencionalidade em nome de Jesus. Usa as nossas mãos, usa a nossa mente, usa a nossa voz, usa o nosso tempo, usa a nossa história, Senhor. Usa, Pai, tudo é teu, tudo é para o louvor da tua glória, Senhor, porque nós somos teus adoradores e nós queremos te adorar, Pai, em todas as circunstâncias, com todos os recursos que temos. Nós queremos te adorar, Senhor. Eu oro para que através dessas mulheres que aqui estão, Senhor, vidas sejam transformadas, lares sejam restaurados e curados, que pessoas levantem, meu Pai amado, ó Deus, do seu comodismo, Senhor. Ó Deus, usa, Pai amado, os dons que essa mulher tem, Pai, que vai trazer cura na alma, Senhor, de outras pessoas, e essas pessoas aprisionadas vão ser libertas das cadeias. Essas pessoas, meu Pai, aprisionadas em cadeiras de roda, vão se levantar em nome de Jesus. Pessoas presas, Senhor, na enfermidade do câncer, ó Deus, tudo aquilo que é enfermidade, Senhor, contagiosa, ó Deus, o Senhor vai trazer cura, porque esta mulher está aqui hoje sendo ativada, em nome de Jesus. Eu oro agora declarando sobre a vida dela liberação dos dons, a ativação dos dons para a glória do teu santo nome, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego, Pai amado, esta live, Senhor, mais uma vez na tua mão, Pai, e peço que o Senhor receba como sacrifício, como oferta agradável a ti. Que o Senhor lance fogo agora, Pai, e que consuma tudo aquilo que é meu, tudo aquilo que vem de mim, tudo que vem da minha humanidade, e que o Senhor venha consumir, Pai amado, todo o pecado, Senhor, oculto, Senhor, todo sentimento que não vem do Senhor. Consome e tira do meu coração, da minha mente, Pai, em nome de Jesus Cristo, e traga a tua luz, Senhor, a tua autoridade sobre a tua palavra, e multiplica, Senhor amado, através desse dom, Senhor, que eu tenho usado aqui todos os dias, Senhor, de ensinar essas mulheres, de ministrar, de interceder para a honra e para a glória do Senhor. Que eu venha sumir completamente e o Senhor venha aparecer, Pai, sendo glorificado em tudo para a glória do teu santo nome, Senhor. Eu saio agora, Pai amado, deste campo de batalha, Senhor, em nome de Jesus Cristo, com todas essas mulheres cercadas, protegidas pelos teus anjos, porque eu sei e pedi que o Senhor liberasse os teus anjos, e eu creio que o Senhor responde, Pai, as nossas orações. Nós saímos agora protegidas, meu Senhor. Nós estamos todas sendo colocadas debaixo das asas do Altíssimo, o Deus soberano, o El Elyon, o Altíssimo, o eterno Deus. Nós saímos agora em nome de Jesus Cristo, confrontamos as trevas e saímos com a vitória em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, para a glória do nosso Pai celestial. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Que o Espírito Santo ministre ao meu e ao seu coração aquilo que não foi possível ministrar aqui. Ele sabe a sua necessidade. Peça a Ele revelação da palavra em nome de Jesus Cristo. Lembre, conhecimento sem revelação é vazio, é maldição. Pode te levar por caminhos humanistas, caminhos tortuosos, que vão distanciar você da presença de Deus. Mesmo você estando no lugar certo, você pode não receber. Agora, quando você busca conhecimento e a revelação no Espírito Santo, a revelação da palavra de Deus, nada vai te segurar, nada vai te paralisar. E os confins da terra é o seu lugar, é o seu chamado. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu te espero amanhã e te espero também lá na Masterclass no sábado. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Shalom, shalom.